Ser ou Não Ser podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ser ou Não Ser. Hoje vamos mergulhar num tema essencial para qualquer sociedade democrática, a participação política, mas sob um olhar que vai além das urnas, dos partidos e das ideologias. Vamos conversar sobre o que significa participar politicamente a partir de uma perspectiva ética e filosófica. Para isso, convidamos o professor Bruno Serra, licenciado em Filosofia, mestre no ensino da filosofia no ensino secundário pela Universidade da Beira Interior e doutorado em filosofia política. Neste episódio vamos explorar a participação política, cruzando com pensadores clássicos como Aristóteles e Kant, cruzando também com os dilemas contemporâneos da cidadania, da justiça e da responsabilidade social. Então, prepare-se para refletir, questionar e, quem sabe, repensar o seu papel na construção da vida pública. Porque, como já se dizia na Grécia Antiga, quem não se interessa pela política corre o risco de ser governado por quem se interessa. Começamos então pela pergunta: qual é a importância da filosofia, em especial da ética, para a participação política? É uma pergunta interessante. Portanto, logo à partida, a questão política é uma questão que sempre foi debatida na filosofia, basicamente desde os primórdios da filosofia. Portanto, se nós recuarmos até à filosofia grega, um autor como, por exemplo, Aristóteles, que é incontornável neste aspecto, ele começa a falar de ética e rapidamente a discussão da ética o leva à questão política. E nós, nos gregos, encontramos uma ideia que é muito particular e que um outro filósofo chamado Isaiah Berlin discute na sua obra, que eu acho que em português a tradução é a liberdade dos antigos e dos modernos, mas que em inglês é The Two Concepts of Liberty, que é que o nosso conceito de liberdade, tipicamente, é a liberdade de constrangimentos externos. Portanto, não termos ninguém a dizer-nos o que fazer. O conceito de liberdade dos gregos, particularmente proposto pelo Aristóteles, é um conceito de liberdade que ele chama positivo, ou seja, é a liberdade para fazer qualquer coisa. E, portanto, a principal liberdade de um cidadão grego, da polis ateniense, era a liberdade de participar politicamente. E Aristóteles considera que, assim como uma vida boa, uma vida bem vivida, uma vida vivida de acordo com as virtudes, as virtudes só podem ser exercidas plenamente se postas ao serviço da polis. Portanto, a própria exigência ética e filosófica com que Aristóteles começa a Ética Nicômaca acaba por redundar na política numa espécie de exigência ética de participação política dos cidadãos. Portanto, a filosofia, desde os seus primórdios, estamos a falar de filosofia ocidental, obviamente, está intimamente associada a esta ideia de participação política. Portanto, o filósofo entendia-se como um cidadão e alguém que tinha que participar civicamente para a melhoria dos seus concidadãos e, consequentemente, a melhoria da polis. Mesmo antes do Aristóteles, se nós pensarmos na figura do Sócrates, é essencialmente uma espécie de mártir, não um mártir religioso, mas um mártir filosófico que morre em nome da verdade na polis e em nome da educação dos cidadãos, uma educação que é fundamentalmente filosófica, mas também política. Pegando em Aristóteles, ele defende a ideia de que o ser humano é um animal político. Assim, como é que o professor iria definir participação política? Participação política. Portanto, se pegarmos nessa definição de Aristóteles, nós podemos começar por perceber a participação política não como uma espécie de constrangimento a que nós somos submetidos, uma chatice a que nós somos chamados a ter que fazer sempre que somos chamados a atos de sufrágio, coisas desse género, mas como uma espécie de oportunidade única de pormos em prática aquilo que é a nossa essência enquanto seres vivos. Portanto, quando Aristóteles diz que os seres humanos são seres políticos, é não só que nós somos seres sociais, e isso por acaso é uma história interessante, porque quando essa expressão zoon politikon é traduzida do grego pelo Cícero para latim, é traduzida por animal socialis. E social e político não é exatamente a mesma coisa. Eu dizer que o homem é um animal social, isso não distingue o homem, por exemplo, de uma ovelha, de uma abelha, de uma formiga. Todos esses animais têm uma existência social como parte da sua essência. Dizer que o homem é um animal político significa que ele não só tem esse instinto social, mas que, tendencialmente, aquilo que ele quer é procurar viver na melhor comunidade política possível. Portanto,
A participação política, na sequência dessa ideia do homem como animal político, é, mais do que uma obrigação, uma espécie de oportunidade para realizarmos aquilo que é o nosso potencial num sentido pleno. E se não o fizermos, se não participarmos politicamente, a nossa vida vai ser sempre mais pobre do que poderia e deveria ser. Então a participação política é uma obrigação ética ou um dever cívico? É as duas coisas, na realidade. As duas coisas estão ligadas. Mantendo aqui a conversa ainda em Aristóteles, no início da política, Aristóteles lança para si próprio a questão de saber o que é mais importante, a ética ou a política. E ele acaba por responder que a política é mais importante, porque a ética diz respeito apenas ao bem do indivíduo, enquanto que a política diz respeito ao bem da comunidade. E, portanto, no fundo, a política é uma obrigação ética, e é uma obrigação ética também porque se nós pensarmos nas virtudes, que são as virtudes de um indivíduo, de um ser humano, a generosidade, a honestidade, a justiça, sim, elas são coisas que potencialmente melhoram a vida desse indivíduo. Mas muitas vezes, se nós quisermos viver em conformidade com essas virtudes, a nossa vida privada pode inclusivamente sofrer com isso. Nós teríamos mais vantagens pessoais, às vezes, em ser desonestos, em ser injustos, em ser cobardes em vez de ser corajosos. Portanto, mesmo do ponto de vista da ética das virtudes, a realização plena das virtudes só é possível num contexto político. E só faz plenamente sentido à luz de um objetivo político, que é o objetivo de tornarmos a comunidade em que nós vivemos mais justa e mais direcionada para o bem que nós conseguirmos. Esta ideia de telos, do objetivo último do processo, é uma ideia que também está muito presente na filosofia grega e, basicamente, aquilo que nós queremos quando participamos politicamente é cumprir aquilo que é uma obrigação ética, mas também melhorar a comunidade política na qual nós participamos, por forma a conseguirmos orientá-la para ser uma boa comunidade, uma comunidade com vista ao bem, e que depois acaba por criar uma espécie de ciclo virtuoso, não é um ciclo vicioso. É um ciclo em que os cidadãos contribuem para tornar a comunidade boa e a comunidade, ao ser boa, vai contribuir para formar cidadãos eles próprios bons ou virtuosos. Portanto, daí o ciclo virtuoso. É possível agir politicamente de forma ética num sistema corrompido? Isso é uma questão complicada, de facto. Possível é. Agora, se isso vai conduzir a uma vida feliz, provavelmente não. Eu acho que aí entra decisivamente a virtude da coragem. Porque reconhecer que o sistema em que nós vivemos é um sistema corrompido, é um sistema corrupto, é uma coisa que intelectualmente muitas pessoas são capazes de fazer. Agora, ir daí dessa constatação até ao passo seguinte, que é dizer, ok, se nós temos este sistema corrupto, é preciso que façamos tudo o possível e necessário para o tornar um sistema virtuoso. Isso é uma jornada de profundo sacrifício pessoal, em que provavelmente vamos ser ostracizados, vamos ser perseguidos politicamente e, portanto, não será toda a gente que estará disposta a enverdar por essa via de sacrifício e de quase martírio. E daí a própria figura do Sócrates ser uma figura tão emblemática dentro da filosofia. Portanto, Sócrates, na filosofia, tem essencialmente o mesmo papel que Jesus Cristo dentro da teologia cristã. Ele acaba por morrer pelos nossos pecados, mas são pecados não religiosos, não teológicos, são pecados políticos. É a degenerescência da sociedade ateniense que é constantemente exposta pelo Sócrates, quando anda pela cidade a espicaçar os jovens e a dizer-lhe, olha, vê lá como tu estás a agir, será que isso é correto? Será que não estás a agir por vaidade? Não estás a agir por interesse privado? E com essa missão em que ele está a tentar enobrecer aquilo que é um sistema político que lhe parece que já foi corrompido, por essa missão ele acaba por pagar com a vida. Mas no fundo, ao fazê-lo, estabelece como uma espécie de paradigma heroico que todos nós deveríamos seguir se fôssemos consequentes com as nossas convicções éticas. A
política deve seguir princípios éticos absolutos ou adaptar-se às circunstâncias? Pois, essa já é uma questão que coloca aqui em confronto o pensamento mais aristotélico e um pensamento que poderíamos dizer maquiavélico. Na medida em que um é um pensamento mais idealista do ponto de vista ético e o segundo, o maquiavélico, é um pensamento profundamente pragmatista. Portanto, para alguém como Maquiavel, a única coisa que interessa são os resultados. E, portanto, aí, diria Maquiavel, nós temos que olhar para as circunstâncias e adaptar-nos a elas, mesmo que isso signifique que o governante acabe por ser a pessoa menos virtuosa dentro do sistema político. Portanto, aí o que interessa, os meios são justificados pelos fins, desde que os fins alcançados sejam fins politicamente desejados, os meios acabam por ser irrelevantes. Podem ser as coisas mais escabrosas possíveis. Agora, do ponto de vista aristotélico, seria mais importante que nos comportássemos eticamente. Sempre com vista àquela ideia de que, de certa forma, praticar o mal acaba por ser não só um mal para as pessoas que são diretamente o alvo desse mal, mas também para o próprio indivíduo que o pratica. Que isto é uma coisa que nós encontramos também muito na filosofia grega, seja no Platão, seja no Aristóteles. Portanto, eu, ao agir injustamente dentro de uma comunidade política, estou claramente a prejudicar os alvos diretos dessa injustiça, mas estou a prejudicar-me a mim próprio porque estou a comprometer a minha natureza ética e as minhas virtudes. E uma vida virtuosa para Aristóteles é o desígnio fundamental da vida humana. E depois, indiretamente, aquele ciclo virtuoso que eu estava a falar há pouco transforma-se num ciclo vicioso. Porque se eu estou a praticar a injustiça, estou de certa forma a normalizar a injustiça dentro dessa comunidade política e estou a incentivar outras pessoas a comportar-se da mesma forma. Haveria aí um imperativo ético para a ação política dentro deste ponto de vista. Existem implicações éticas no ato de abster-se de voto? Existem desde as mais imediatas, que basicamente toda a gente reconhece que é uma espécie de perda de autoridade moral para depois contestar os resultados das eleições. E que nós vemos isto em conversas entre amigos, em que estamos a discutir os resultados de determinada eleição e alguém diz: eu discordo, não percebo como é que votámos neste sentido, e pergunta: então em quem é que tu votaste? Eu por acaso não fui votar, estava ocupado nesse dia. Então não tens direito a falar. Esta ideia do não tens direito a falar é uma ideia que reflete a nossa convicção de que quem não cumprir as obrigações mínimas, e neste caso estamos a falar de obrigações mínimas, participação em atos de sufrágio, acaba por, de certa forma, rescindir implicitamente, involuntariamente, aquilo que são os seus direitos a exigir uma determinada responsabilidade e uma determinada direção política nos desígnios nacionais, precisamente porque não participou na escolha, no nosso caso, dos representantes, no caso de uma democracia direta, das ideias que estavam a ser votadas. O que é que Kant diria sobre a atuação de um cidadão politicamente consciente? Kant diria muitas coisas, algumas delas contraditórias. Portanto, eu diria que, a priori, ele reconheceria que existe uma espécie de dever, assim como existem deveres decorrentes do imperativo categórico, de participar politicamente. A partir do momento que nós somos indivíduos racionais e que vivemos numa comunidade de outros indivíduos racionais, nós temos que contribuir todos ativamente para essa comunidade. Mas depois, ao mesmo tempo, Kant tem uma visão muito pouco convencional daquilo que é a política. Kant advoga, em vários dos seus ensaios, uma ideia profundamente cosmopolita da política. Portanto, que as divisões nacionais são coisas contingentes e que não fazem sentido, que as ideias patrióticas são baseadas em aspectos contingentes e também não fazem sentido, e, portanto, ele recupera aqui aquela ideia estoica que, no fundo, a única comunidade que interessa quando nós começamos a retirar tudo aquilo que é supérfluo na existência humana é a comunidade de seres humanos racionais. E, portanto, a sua perspectiva é profundamente cosmopolita. E, nesse sentido, advogar uma participação ativa nos desígnios nacionais podia ser visto pelo Kant como uma espécie de preocupação acessória. O mais importante não é eu participar nos desígnios, na determinação dos desígnios nacionais, seria eu participar
na discussão de ideias que permite ultrapassar essa visão nacionalista, ultrapassar essa visão centrada na pátria, para alargar o nosso escopo político a uma espécie de comunidade universal, comunidade da humanidade. Como é que o professor iria ligar, se calhar, a ética das virtudes com a participação política? Muito ligado, se calhar, também ao processo de socialização, de educação, definir se votar deve ser uma virtude ou não? Definitivamente. Portanto, as virtudes são, com efeito, algo que não é absoluto, que não é necessariamente universal. Existem certas virtudes que são mencionadas, por exemplo, pelo Aristóteles, como a honestidade, a justiça, que nós consideramos hoje em dia ainda que são virtudes políticas importantes. Mas elas são também, ao mesmo tempo, contingentes. E, portanto, sociedades diferentes, com configurações políticas diferentes, vão privilegiar virtudes diferentes. E uma das limitações da ética das virtudes é precisamente o facto de, dentro dos pressupostos da ética da virtude, subvertendo-os um bocadinho, eu poderia argumentar que, por exemplo, dentro de um Estado totalitário, eu posso cultivar na mesma uma ética das virtudes. As virtudes é que vão ser completamente diferentes. Portanto, em vez da coragem, seria a obediência. Em vez da honestidade, seria a disciplina. Para além dessas, teríamos o respeito pela hierarquia, teríamos a observância das regras. Portanto, coisas desse género que nós vemos como coisas genericamente desejáveis no contexto de uma democracia liberal, mas que não são de longe as coisas que nós consideramos mais importantes. No contexto de um Estado totalitário, seriam consideradas as virtudes cívicas por excelência. Portanto, essa flexibilidade da ética das virtudes é simultaneamente uma força e uma fraqueza, no sentido em que permite, numa interpretação mais abusiva, que a ética das virtudes seja empregue para justificar soluções políticas ou para permitir a subsistência de regimes políticos que nós preferiríamos ver desaparecer do mapa. Como é que o professor iria relacionar a atual situação política e os resultados das últimas eleições em Portugal a questões éticas como a ideia da maior felicidade da ética utilitarista? Digo isto porque penso que seja possível associarmos o voto mais à direita, muito justificado pelas questões de imigração, à ideia da maior felicidade, ainda que isso implique a infelicidade desta minoria. Sim, definitivamente. Isto é um tópico quente, porque ainda estamos muito perto dos resultados destas eleições. Definitivamente, no discurso dos partidos populistas em particular, e quase todos eles seguem a mesma fórmula, o Chega não é excepcional nesse sentido, existe um discurso que é claramente utilitarista. Portanto, há sempre uma minoria escolhida, que é a minoria problemática, é a minoria que está na origem dos grandes males sociais e, portanto, é essa minoria que nós, enquanto sociedade, somos chamados a sacrificar em nome do progresso nacional. Isto é uma coisa que está presente em, essencialmente, todos os movimentos populistas. Do ponto de vista dos eleitores, existe até certo ponto também uma espécie de lógica utilitarista, mas eu acho que o que está mais aqui em jogo é algo que há um autor americano chamado Bryan Caplan que publicou uma obra chamada The Myth of the Rational Voter. E ele nessa obra avança um conceito que é o de irracionalidade racional. E essa ideia de irracionalidade racional diz-nos que os votantes, num determinado ato de sufrágio, muitas vezes decidem votar irracionalmente, ou seja, votar em partidos ou em candidatos que eles sabem que, se porventura chegassem ao governo, provavelmente iam ter resultados catastróficos, mas fazem-nos por motivos racionais. E o cálculo é qualquer coisa deste género. O meu voto individual não vai decidir as coisas, seja para um lado, seja para o outro. Eu vou usar o meu voto, vou votar irracionalmente, ou seja, num candidato que eu sei que iria dar mau resultado se chegasse a primeiro-ministro, mas vou fazê-lo por motivos racionais. Porque ou quero fazer um voto de protesto, ou quero sentir-me bem comigo próprio por não estar a dar votos aos partidos do sistema que têm contribuído para todos estes problemas, ou até mesmo, e eu acredito que esse seja o caso de muita gente que votou no Chega nestas eleições, por reconhecer que um partido como o Chega dá voz a certos problemas, nomeadamente em torno da imigração e da segurança,
que são problemas que, independentemente de toda aquela retórica de se tratar meramente de sensações, isso fica pelas televisões, mas depois o que as pessoas sentem no seu cotidiano é que são mais do que sensações. E, como são problemas que as pessoas sentem como sendo reais no seu cotidiano, e apenas veem aquele partido a dar voz a essas preocupações, racionalmente podem escolher votar naquele partido, nem que seja para obrigar todos os outros, aqueles que eles presumem que vão votar, a levar a sério aquelas preocupações. Ou seja, vamos tentar, por exemplo, no caso concreto português, vamos tentar assustar a AD votando no Chega, para ver se obrigamos os políticos da AD a levar a sério, por exemplo, as questões relativamente ao controle da imigração e às questões de segurança dentro do país. Pode acontecer uma coisa dessas que não é exatamente um cálculo utilitário, mas quase que parece, quando nós esmiuçamos as coisas. Isso leva-me a uma questão que é, essas pessoas votam nesse tipo de partidos, mas fazem-no racionalmente. Há muitos imigrantes brasileiros, angolanos, a votar no Chega. Será que eles mantêm essa racionalidade, esses mesmos motivos, quando veem as consequências do voto naquele partido, por exemplo, o Trump, o deporte em massa dos mexicanos? É uma questão interessante. Existem muitos comentadores, e não estou a falar de comentadores oficialmente sancionados pelas televisões, mas pessoas que comentam nas redes sociais e etc., que apresentaram imediatamente esse argumento. Vocês votaram no Trump, quero ver o que é que acontece agora quando ele começar a deportar membros da vossa família e etc. Mas eu acho que da parte dessas pessoas imigrantes que votaram no Trump, esse argumento vai sempre ser visto como falacioso. Porque existe um fenómeno que é transversal a todas as comunidades imigrantes, que é o fenómeno de acreditar que nós somos os imigrantes bons, porque viemos para trabalhar, estamos a contribuir, estamos a tentar integrar-nos na sociedade e viver de forma honesta, e olhamos para o lado e vemos outras pessoas que chegaram depois de nós, eventualmente com uma atitude menos disponível para trabalhar, por exemplo, mas que já estão a receber um estatuto semelhante àquele que nós gozamos na sociedade. Portanto, isto é muitas vezes explicado com a analogia de puxar a escada depois de já termos trepado. Portanto, estes imigrantes chegaram a estas sociedades e depois querem puxar a escada atrás deles para não deixar mais ninguém trepar a isso. Eu acho que não é exatamente só isso. Obviamente que também será um bocadinho disso, porque somos todos humanos e os seres humanos são imperfeitos. Mas também é o facto dos imigrantes que já vivem nas sociedades que os acolheram, de certa forma se tornarem hiper exigentes relativamente aos imigrantes que acabaram de chegar. Pensando, se eu fiz todo este esforço para me integrar, para estar no mercado de trabalho, para aprender a língua, para me integrar nesta sociedade, eu ainda considero mais inaceitável que um imigrante recém-chegado não tenha qualquer tipo de esforço nesse sentido do que um indivíduo que tenha nascido aqui, já seja português ou americano de 5ª ou 6ª geração, qualquer coisa desse género. Assim terminamos mais um episódio do podcast Ser ou Não Ser. Hoje debruçámos-nos sobre uma perspectiva ética e filosófica da participação política. Queremos agradecer ao professor Bruno Serra por ter aceito o convite e pelo seu incrível contributo. Deixo uma frase para reflexão. Se a política é ética em ação, então cada pequena escolha nossa tem um peso coletivo. Pensem nisso e até ao próximo episódio.